Olha, prazer receber vocês, parabéns para os formandos. Sou Henri Matsude Neto, Henri Matsude, não sei se todo mundo conheceu. Ele foi a primeira pessoa que começou a falar de liberalismo. Ele não se considerava liberal, ele se considerava anarquista. Ele falava, eu não sou liberal nem libertário, eu sou anarquista. Eu gosto de estados puro louco. E sofreu muito, e nós, a empresa, como empreendedores, né? Essa é uma casa 100% liberal. Depois eu vou começar a contar para vocês como eu também desenvolvi o liberalismo na minha formação. Então, ele começou a falar sobre liberalismo quando ele conheceu o Hayek, vamos dizer, nos anos 80. Foi no mesmo momento que ele foi para a União Soviética, que antes era a União Soviética, antes da Rússia, falar de liberalismo. Vocês imaginam épocas de fogo. Não é que nem a gente falar, era muito pior do que Venezuela, porque o Maduro era um bobão, né? Você imagina na época, o negócio era bruto lá, né? Então, sofreu muito trazendo liberalismo, e graças a Deus vocês, hoje aqui no Instituto Mises, é um sinal de que as coisas se desenvolveram, né? Que na época não falava. Bom, eu fui criado por ele, né? Desde quando eu tinha uns 10 anos, eu falei assim, hoje para mim, eu tenho duas filhas, né? Uma de 10 e uma de 7. Eu falei, pô, para de 7, vem com o papai, que eu vou dar uma palestra sobre liberalismo. Foi a mesma época que meu avô me levava para as palestras para falar mal do Sarney, xingar o Sarney, xingar o Sarney. Ela não quis, né? Você ia porque, como é que ela falou? Você é obrigado a ir, eu não sou obrigado a ir, alguma coisa, já é sinal de que a sua não está sendo cumprido o Estado democrático de direito. Enfim, então eu ia nas palestras, ele sentava o cacete ele tinha uma empresa de projetos, de engenharia de projetos, que fazia projetos de engenharia pesada, trabalhava com o governo. Então você imagina, né? Ele sentava o cacete no governo e trabalhava com o governo. Não preciso dizer que nos anos 90 a empresa sumiu porque não tinha mais obra, porque ninguém mais queria, o governo queria mais dar. Porque no final do governo militar, não estou dizendo que os militares eram liberais, né? Mas eles tinham algum quê de deixar a iniciativa privada trabalhar, né? Pelo amor de Deus, não me leva a mal, não estou querendo ser bolsonarista ou qualquer coisa, que eu também não sou bolsonarista, porque eu acho que eles estão fazendo muito merda no negócio, né? Mas eles tinham uma coisa de deixar a iniciativa privada fazer, né? Aí fui fazer, por causa disso, falei, bom, que faculdade que eu vou fazer? Eu vou fazer administração e economia, que era a coisa que eu mais me identificava, né? Eu falei, vou fazer faculdade de economia, que eu vivi o meu avô falando de política econômica, de liberalismo, né? Etc. E quando fui anunciar para ele, eu falei, eu entrei na faculdade de economia, parabéns, e por que você entrou na faculdade de economia? Eu falei, eu entrei na faculdade de economia porque, quando eu tinha 17 anos, porque eu sempre ouvi, o senhor sempre me levou, né, para ouvir. Na faculdade de economia você não vai aprender porra nenhuma. Por quê? Porque na faculdade de economia eles ensinam o que é macroeconomia, o que é microeconomia e o que é econometria. Isso não tem nada a ver com economia. Você imagina, eu tinha 17 anos de idade e o cara falou, eu falei, pô, eu fiz a faculdade, eu estou entrando na faculdade por causa dele, ele me fala que não tem nada a ver, né? Ele falou, economia tem a ver com a ação humana. Daí ele puxou aquele livro verde, que eu não sei se hoje é verde, e me deu o livro e falou, você vai ler isso aqui. E olha aqui, abriu o livro, folheou o livro e falou aqui não tem fórmula, não tem gráfico, não tem números. Economia é ação humana, né? Então, isso foi porque que eu entrei no
do liberalismo foi quando eu li um livro do Mises naquela época. Depois eu tive que focar na empresa, né? A empresa sendo muito bombardeada, meu avô foi muito radical, principalmente com justiça trabalhista, com a parte de impostos. Ele falava que não se paga imposto, então, imagina, o empresário não se paga imposto, né? Então, hoje nós temos uma dívida tributária gigantesca, porque então, ele era radical mesmo, né? Numa palestra do Studios for Liberty, eu falei assim, o Rafael, Rafael, você não é de nada, né? Você fala por você só. Ele fazia uma empresa liberal, né? E eu fui me concentrar na parte administrativa da empresa, na parte, vamos dizer, da empresarial mesmo, e larguei os meus estudos liberais, né? Mas hoje, depois que ele faleceu em 2014, eu conduzo a empresa como uma empresa estritamente liberal, né? Então as pessoas, obviamente a empresa tem regras, né, que você, boundaries na empresa, só que todas as pessoas têm a liberdade e a transparência de falar e ter acesso a números e do jeito que falar o que se concorda ou não com uma coisa, mesmo com a presidência da empresa. A pessoa chegar, qualquer pessoa que trabalha aqui dentro, chegar e falar, olha, eu não concordo com isso, vem embasado, né, para justificar. Então, aqui é uma empresa, uma casa liberal. Bom, falando isso, eu queria concluir. O Brasil hoje está sofrendo, se fala muito de liberalismo, mas o Brasil está sofrendo o que mais está ameaçado é o Estado democrático do direito, né? Vocês veem aí um bando de caras radicais, dizendo que são liberais, etc., atacando as instituições e atacando as leis, não cumprindo as leis, né? Você está vendo gente condenada, vocês vão falar, pô, você é pró-Lula? Você acha que ele é bom? Não, não estou falando nada disso. Estou falando que as pessoas têm que ser julgadas como a gente gostaria de ser julgado se a gente tivesse cometido um crime. Se você não segue o Estado Democrático de Direito, uma hora ele vai vir para trás de você. E eu, se alguém quiser conversar, eu conto para vocês N histórias de eu sofrer aqui dentro da empresa, porque fui julgado por causa de algum problema do negócio, não respeitando o Estado de Direito, as leis. As leis aí estão para ser seguidas e não existe um mundo sem leis. Então, isso aí que eu gostaria de falar. Outra coisa, só acho que há liberdade, isso é uma opinião própria minha, desde que a gente respeite a liberdade da gente termina quando começa a liberdade do outro. Entendeu? Isso eu acho que é em tudo, no casamento, na amizade, nos negócios. Então, se não respeitar a liberdade da gente, termina naquele momento que começa o do outro. Isso eu acho assim fundamental, e eu exijo muito isso aqui dentro da empresa, sabe? Que as pessoas respeitem muito o próximo, entendeu? Sabe? Senão se fala muito de liberdade, as pessoas acham que é arruaça, né? Que não tem nada a ver com arruaça. E para finalizar, falando um pouco de filosofia, uma coisa que tem me ajudado muito nos momentos de aflição é estudar estoicismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Fala muito de Teatro. É uma filosofia que começou há 2000 anos atrás, pelo imperador romano e por dois filósofos, Sêneca, Marco Antônio, que foi o imperador romano, e Epitetos, isso antes de Cristo, né? E fala muito de ética, coragem, sabedoria. É uma coisa que tem me ajudado muito. Se alguém quiser conversar sobre isso aí. Então, bem-vindos, parabéns vocês formandos da Guilherme. Eu achei que ele já tinha se formado faz tempo. E aproveitem o dia. Boa tarde, bom final de semana, bom dia a todos.
As histórias que o Henry tem para contar são fantásticas, né? Fica a tarde toda, assim. Se deixar. Não sei se você sabe, mas o Maxud trouxe o Hayek para o Brasil e ele ficou hospedado aqui no hotel. Então, realmente, são histórias aí para a gente... Mas fica para uma próxima oportunidade, a gente faz mais um meeting exclusivo para a T3. Agora, para dar continuidade na nossa programação, eu gostaria de chamar o Rodrigo, que é o nosso conselheiro, foi professor da pós, um grande parceiro e a pós foi um dos professores bem avaliados dessa turma, que é bem rigorosa, com razão. Rodrigo, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro ponto, é sempre bom. Finalmente, né, Guilherme? Deu certo, né? Que bom. Fico feliz. Mas é interessante, a gente acabou de ouvir o neto, talvez dos maiores liberais da história do Brasil, que é o Henry Maxud, que fez um trabalho fantástico, mas fez um trabalho sozinho. Eu acho que essa é a grande diferença do momento atual que a gente vive, e talvez por isso o Henry Maxud Neto esteja perguntando para o Guilherme, que está nessa já há alguns anos, batalhando para tornar esse país mais livre. Tem uma frase do Vitor Hugo que diz o seguinte: nada segura uma ideia quando o seu tempo chegou. Diferente da geração do Maxud, do Glyn, do Hachette, dessa turma toda, que é a geração antes da nossa, é a segunda geração do movimento liberal do Brasil, essa terceira geração é a geração que vem de baixo para cima, a geração que vem tomando os espaços, tomando todos os pontos, seja no Legislativo, seja no Ministério da Economia, seja nas prefeituras, eventualmente no futuro próximo na Câmara dos Vereadores, né? Seja em todos os lugares do país. Nós estamos fazendo isso e fazendo um bom trabalho com isso. Sul e Sudeste um pouco mais rápido, Nordeste um pouco mais devagar, mas o Brasil todo vem caminhando para essas ideias e vem caminhando isso com muita força. E essa pós-graduação, ela tem um peso tremendo para o país. Essa pós-graduação, na nossa T4, ela tem inúmeros parlamentares que só estão lá porque a T3, a T2, a T1, né, viram quão importante era fazer uma pós-graduação, buscar de fato estudar um conhecimento teórico para ele ser aplicado na prática, para a gente trazer para a nossa realidade, trazer para o dia a dia da gente. Essa pós-graduação, ela não é de economia austríaca, é de escola austríaca. A escola austríaca ela é muito mais complexa do que somente economia. Eu tenho gente nessa sala de várias áreas de conhecimento, né, de todos os cantos possíveis, de todos os lugares possíveis do Brasil, e todos eles aprendendo e defendendo essas ideias. A escola austríaca é uma escola que defende, por questão ética, não por questão empírica, a liberdade, a base dessa escola, que ela vai ter uma definição no cálculo econômico sobre o socialismo de Mises, que ele vai dizer o seguinte: não tem como o Estado prever o que a pessoa quer, porque o preço vai variar. O preço que você pode dar é o preço que vale para todos nós, talvez o preço mais importante, o preço que vale para o mais rico e para o mais pobre. Para todos nós, o preço que importa do dia é que todos os dias tem 24 horas e todos os dias vão acabar para cada um. E você escolher estar aqui é não escolher estar ali. Então você vai ter uma definição, primeiro de tempo e depois de quais são as suas escolhas a serem definidas a partir disso. Mises traz esse pensamento junto com o uso do conhecimento da sociedade. Segundo meu amigo Hélio Beltrão, o paper mais importante da escola austríaca, né, do Hayek, certo? O paper mais influente da ciência econômica. Repete mais alto. Eu queria a sua participação. Você viu que é isso, o paper mais influente da ciência econômica. Para quem não sabe, eu e o Hélio sempre temos discussão sobre Hayek e sobre Mises, né? Eu preferindo Hayek, ele preferindo Mises. Então ele acabou de afirmar que é o paper mais influente da economia. É sempre bom ouvir isso, né? Além disso, o paper é o uso do conhecimento da sociedade, que vai inclusive ser lançado um livro na melhor editora do país, que é a LVM, tá? Depois disso, nós vamos ter uma escola também pensando em política, né? Trazendo um lado político. Nós vamos ter Hans Hopper vai estar escrevendo um livro baseado na democracia que Deus espalhou, entrando na política, entrando na ciência política, no pensamento deles. Inclusive, né, essa turma que deu um certo trabalho numa determinada aula, né? Aí o nosso professor de ciência política está ali atrás, soube que substituiu com algum brilhantismo, né, com um pouco de brilhantismo, que foi o Alex Catarino, que trouxe essa ideia da ciência política. Tanto o Hoffman como o Hope escrevem muito sobre isso, e Mises, no livro que a gente vai lançar em breve, chamado Burocracia, também trata sobre esse tema. Nós vamos ter autores do direito, então vamos ter uma escola bem plural, né? Vai ter uma cosmovisão muito interessante. Nós vamos ter Hayek escrevendo os fundamentos da liberdade, no direito da legislação e liberdade, sobre direito, sobre como o direito funciona, sobre como o dia a dia funciona. E nós vamos ter um craque do direito, que é o Bruno Leoni, né? Um autor italiano fantástico, que vai ter esse pensamento
matérias que eu, o professor Eduardo Catano e o professor André Ramos ministraram para vocês. Nós vamos ter filosofia também, a ideia de filosofia, a ideia do pensamento filosófico, tanto mundial como universal, de forma geral. Nós temos um professor que fala grego, latim, que depois chegou, que é o Denis Xavier, nosso coordenador, e nós temos dois grandes autores que tratam dessa filosofia, Walter Bloch, aqui da América do Sul, Gabriel Zanotti, que tratam também desse tema. Nós vamos ter gente pensando, obviamente, falando de ciência política, filosofia e direito, e vou ficar no ponto da fala, puxando o gancho final do que a Maxud falou. Óbvio que a economia vai estar em todos esses aspectos, porque para nós a economia é a ação humana, é a definição de que você vai fazer algo, que você vai escolher algo. As suas escolhas valem muito e às vezes não ter escolhas valem muito mais. Escolher não fazer algo também vale. E essa é a grande graça dessa especialização, é a grande graça da pós-graduação do Instituto Mises Brasil. Ela não veio para pensar que a coisa deve ser estanque. Se você ler e aprofundar seus estudos em Hayek, principalmente, ele vai dizer que um dos maiores lamentos que ele tinha era terem separado o estudo do direito da economia, o estudo das grandes ciências terem sido separados, que exatamente a grande graça dessa pós-graduação é porque a gente tenta juntar vários pensamentos filosóficos diferentes, várias ideias diferentes, várias ciências humanas diferentes, para apresentar uma visão, uma cosmovisão, para como isso seria melhor para a humanidade e melhor, em especial, para a ciência. E aqui nós temos cientistas que estão se formando hoje, alguns, não todos, estão se formando hoje, está no caminho de formatura de todos, quer dizer claramente que o ponto é que foi dado e foi dito agora pelo Zanini, que é da Folha de São Paulo, é isso? Saída pela direita, ele disse que a direita não estuda ciência, a direita não tem ciência, salvo o Instituto Mises Brasil, com a especialização em escola austríaca, que é só o início. Em 2014, nós definimos que a mudança do Instituto, o direcionamento do Instituto, iria para a educação, e hoje nós estamos finalizando a terceira turma, já com a quarta turma funcionando, com a quinta turma já com inscrições abertas, e com muito mais a ser feito, muito em breve. Nós temos uma oportunidade que é única no Brasil, uma oportunidade, assim, imperdível. As primeiras e segundas gerações, elas tinham uma característica de virem feitas por grandes políticos, grandes empresários, pessoas que pensavam de cima para baixo. Essa terceira geração, ela tem uma característica bem diferente. Essa terceira geração, ela tem uma integração absurda, uma vontade absurda de mudar o país e uma chance clara disso acontecer. Vou finalizar minha frase aqui citando, para mim, o homem mais importante do século XX, que foi Winston Churchill. Sem ele, talvez a gente não estivesse aqui na condição do mundo ocidental que vivemos hoje, até porque hoje ele faria 145 anos. Ele dá a seguinte frase, que eu vou terminar com ela: Hitler sabe que terá de nos vencer nesta ilha ou perder a guerra. Se pudermos resistir a ele, toda a Europa poderá ser livre, e a vida no planeta poderá seguir adiante para horizontes abertos e ensolarados. Mas se nós cairmos, então o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, incluindo tudo que conhecemos e do que gostamos, vai afundar no abismo de uma nova idade das trevas, ainda mais sinistra e talvez mais prolongada pelo uso de uma ciência pervertida. Que nós nos unamos para cumprir nosso dever, e desta forma nos elevemos de tal forma que, se o Império Britânico e sua comunidade britânica durarem 1000 anos, as pessoas ainda digam: aquele foi o seu melhor momento. O Brasil tem uma oportunidade claríssima de sair da idade das trevas. Talvez tenha a chance mais importante da história. Uma coisa clara: os liberais não chegaram ao poder, isso é importante ser dito, mas estão lá, estão dando seu papel, e é uma oportunidade clara de todos aqueles que defendem a liberdade de conseguirem tornar o Brasil um lugar de luz e de prosperidade. Nós temos essa chance, a missão é dessa geração, e eu conto com todos vocês para isso. Muito obrigado. Quando a gente estava começando a organizar o meeting, e a gente falou: vamos avisar o pessoal da T3 que a gente precisa de um orador. Antes de mandar no nosso grupo de WhatsApp, que aí a gente queria que alguém se voluntariasse para ser orador, a gente ficou debatendo no escritório quem que seria quem que eles escolheriam como orador da turma, Porque é uma turma pequena, mas é uma turma de personalidade muito forte, tanto individual quanto em grupo. E a escolha que a turma fez foi o Guilherme Moretson. Eu, como amiga há muitos anos, achei fantástico, mas qualquer um outro também seria fantástico. Então agora eu queria dar a palavra
para o Maredson, que está finalmente formando. Obrigado pela introdução. Eu, antes de mais nada, tenho que me defender aqui. Afinal de contas, eu não estou igual aos estudantes de sociologia que deu aula pra gente assim na escola, né? Que ficou na faculdade 18 anos para terminar um curso de 4. Só estou há 18 meses e entrei com todos esses aqui. Tem gente muito mais velha que eu aí. Inclusive o Rodrigo, que é da primeira geração do liberalismo. Muito velho. Tá querendo desenganar? Olha a mochila do velho, ele é muito mais jovem que você. Muito mais. Eu vou usar isso. Então, gostaria de invocar aqui a formalidade que esse momento exige, porque, né, assim, é uma honra muito grande ser orador dessa turma. E aí eu escrevi um discurso mesmo. Eu sei que todo mundo falou de improviso, mas eu acho que talvez vai ser melhor eu ler, porque eram muitas ideias e umas ideias meio difusas, assim. Então eu escrevi. Então vamos fingir que começou tudo formal, tá, gente? Boa tarde a todos os presentes. Saúdo aos alunos da terceira turma da pós-graduação em Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil e me sinto muito feliz e envaidecido pela honra de representar aqui nesse púlpito um grupo tão seleto de indivíduos tão notáveis. E espero que os senhores tenham consciência da loucura que cometeram ao permitir isso. Eu certamente tenho. Uma plateia liberal em 15 minutos de microfone aberto é o suficiente para me dar 5 anos de reclusão nesse Brasil hipersensibilizado, amante do politicamente correto e avesso ao contraditório. A vantagem é que temos muitos advogados na turma e eles sempre foram meus colegas preferidos e é bom eles lembrarem disso quando o delegado ligar. De antemão, parabéns a todos, um por um. Eu gostaria de citar aqui todos os presentes. Enfim, no momento de quebra de decoro, citar o apelido de cada um. Meu amigo Fábio Santos, São José. O Estevão não chegou, não? A Estevão tá aí. Estevão, pastor. Conrado Lacerda, matemático. Felipe Marquezoni, o prefeito. Mauro Davares, o Somauro. Sidney Rogério, o libidinoso. Danilo Rabi, o bingo. Matheus Ritter, o viking da Federal. Matheus Balmer, que não está presente, mas está em Londres, o homem massa. Matheus Barbosa, o polêmico. E Thiago Melo, 3%. Os demais ausentes não terão seus apelidos revelados. Em nome dos alunos da terceira turma da pós-graduação em Escola Austríaca, eu gostaria de cumprimentar, ausente, né, acho que ele estaria aqui, né, o professor Ubiratã Jorge Ouro, como decano do liberalismo no Brasil hoje, talvez, e os demais professores presentes e ausentes que abrilhantaram essa jornada em 18 módulos. Professores, muito obrigado. Sabemos que o conhecimento não é um bem escasso, porém escasso é o tempo dos senhores. Certo que fizemos uma transação não coercitiva, e onde todas as partes saíram mais satisfeitas do que inicialmente estavam, nossos encontros foram a materialização de um importante conceito austríaco que não pode ser esquecido, o das trocas voluntárias. Essa poderosa ferramenta, desde os primórdios, promove involuntariamente paz e progresso. Não há consenso sobre o momento inicial, mas é certo que os indivíduos trocam aquilo que tem de excedente desde os primórdios da humanidade, antes do aparecimento do Homo sapiens. E avisem a Dilma que a mulher sapiens só chegou depois porque ele estava maquiando. Faço também uma saudação especial ao professor e querido amigo Hélio Beltrão, que sem sombra de dúvida é o agente catalisador dessa mudança vivida hoje no Brasil. De forma destemida, esse senhor fundou o IMB e congregou pessoal de altíssimo calibre para promover o pensamento liberal nessas terras tupiniquins. O Brasil andava arisco a esse tipo de discurso, mas acreditou que era certo em fazê-lo e, assim como postulou Mises, ele agiu. Empenhou tempo e recurso nessa ação sobre-humana e que fez crescer com vigor o pensamento liberal no sul do Equador. Querido, muito obrigado. Uma salva de palmas para ele. Eu sempre tive dificuldade em explicar para as pessoas o que eu estava estudando. Acredito que meus caros colegas também passaram por isso, né? Eu ia mais ou menos assim. Somos um bando de nerd de diversas partes do Brasil, desde o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, até mesmo lugares muito longe, tipo Itaquera.
Nos reunimos 3 dias, uma vez por mês, e estudamos os fundamentos da escola de economia, considerada bruxaria no mainstream, mas que ficou latente durante muito tempo. Ressurgiu mais ou menos quando a Margaret Thatcher assumiu o governo na Inglaterra, e que tomou muita força no Brasil no momento que os coletinhos da Faria Lima descobriram que foi a única escola econômica que previu a crise de 2008, como se ela não fosse muito óbvia. Refutamos o socialismo de qualquer forma. O socialismo criado por teóricos coletivistas como Saint-Simon e Robert Owen, e posteriormente por Karl Marx e Friedrich Engels. Esses sujeitos construíram uma base filosófico-científica sobre os quais regimes socialistas produziram um número estimado de 100 milhões de mortos ao longo do século. Mais da metade desses de fome. Receita simples. Relativize a propriedade privada para depois expropriá-la. Subestime o sistema de preços. Restrinja as liberdades individuais. Escolha um time de bajuladores que não sofrerão as consequências do planejamento central. Crie tensões internas desimportantes na sociedade para mantê-la ocupada e culpe sempre o inimigo externo por tudo que der errado. Paralelamente, crie o culto à personalidade e exclua os opositores de forma exemplar. Pronto! Você já sabe como criar a própria União Soviética. Essa receita nos pareceu muito indigesta, e assim buscamos outra alternativa. Muito mais do que 50 anos em 5, à la JK, meus honrados colegas e eu repassamos séculos de história da humanidade durante apenas 18 meses. Desde o momento primitivo, passando pelos gregos, como Heráclito, Platão e Sócrates, pelos escolásticos espanhóis, como Juan de Mariana, por John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Adam Smith, Frédéric Bastiat, Alexis de Tocqueville, Edmund Burke e outros tantos geniais autores que nos presentearam com um legado de ideias sobre o indivíduo e sua interação com os homens. Ainda assim, um tema vital patinava, sem uma teoria satisfatória, a origem do valor das coisas. Foi Karl Menger, em sua obra publicada em alemão no ano de 1871, intitulada Princípios de Economia e Política, que disse uma verdade irrefutável. No livre mercado, o valor das coisas é subjetivo. É dado em seu tempo e momento, e depende de julgamento individual. Um tapa na cara para os economistas, dos clássicos aos marxistas, que acreditavam e concordavam na teoria do valor do trabalho. Ou seja, quanto mais trabalho empregado na fabricação de um produto, maior o seu preço. Diamantes, por exemplo, valem muito por sua escassez, independentemente do trabalho de encontrá-los. Em situações normais, um diamante vale muito mais que um copo d'água. Porém, no deserto, morrendo de sede, você trocaria certamente a pedra cintilante por uma garrafinha. Nos meus muitos anos de colégio católico, dominado por professores de esquerda, formados por faculdades marxistas, aprendi os maiores despauterios. Acredito que todo mundo aqui deve ter passado por isso. A primeira vez que discuti com uma professora foi aos 9 anos. Ela afirmou que Yuri Gagarin foi o primeiro homem na Lua. Depois de muitos anos, eu fui entendendo que aquilo não poderia não ser somente um equívoco histórico, mas também sociológico ou psicológico. Capitalistas americanos malvados versus soviéticos socialistas do bem. Quem merecia a Lua primeiro? Enfim, fazia muita falta o Google na época. Eu tive que levar uma revista de 1969 que meu avô me deu, a revista Manchete, com a capa e o Armstrong na capa, numa foto, provando que ela estava errada, sem qualquer chance de defesa. A psicose ambientalista também já andava nessa época, nos passos largos no final dos anos 90 e começo dos 2000, bem como o sentimento antiliberal. Os despautérios eram inúmeros. A água do mundo vai acabar em 2010. Todo mundo toma banho hoje. Eu espero que sim, né? Teremos a Terceira Guerra Mundial por conta da água. As geleiras vão todas derreter em 10 anos. A privatização é um crime contra o pobre brasileiro. FHC é o neoliberal e o FMI quer que nós passemos fome para vender a Amazônia. O Estado precisa intervir na economia. Para quê? Para evitar os monopólios e os cartéis de preço. O MST é um movimento social que luta pela reforma agrária e vai solucionar a fome no Brasil.
o socialismo é o sistema mais justo, muito mais justo que o capitalismo, porém falhou por conta dos incentivos. Ó céus, vou parar, é uma tortura. Mas foi nas aulas de catequese que aprendi uma frase que leva para a minha vida: fazer o bem, não olhar a quem. Ao descobrir o liberalismo, entendi que aquele mantra proferido por senhoras apoiadoras da Pastoral da Terra, um movimento de esquerda da Igreja Católica, que defende o MST inclusive, fazia total sentido. Ela certamente não o praticava, mas valeu o ensinamento. Mais do que andar pela rua de olhos vendados distribuindo dinheiro ou pagando de bom coração impostos para que virtuosos políticos em sua infinita virtude e compaixão o façam, entendi o livre mercado como a mais poderosa ferramenta para fazer o bem, sem olhar a quem. O próprio bem e o bem dos demais. A boa e velha mão invisível agindo sobre nós, que promove paz e prosperidade. Quando transacionamos com outras pessoas, não ficamos somente mais ricos, como nos tornamos cada vez mais interdependentes e indiretamente mais tolerantes ao diferente. Não por altruísmo, mas por interesse próprio. Alguns austríacos podem não concordar em tudo com Ayn Rand. Alguns, inclusive, discordam bastante. Certamente, a batalha dos direitos autorais gera um grandíssimo bafafá. E contribuem para esse fato também os autodeclarados objetivistas serem as pessoas mais chatas do liberalismo, talvez do mundo, e costumeiramente serem feios. Mas não há como negar sua incansável defesa do indivíduo sobre o coletivo, do privado sobre o estatal, da propriedade sobre a expoliação, dos criadores sobre os parasitas, e, sendo assim, merece todo o nosso respeito. O livre mercado não é perfeito, e negar essa verdade é inútil. Mas em permitir que as falhas aconteçam e se corrijam ao longo do tempo, é que reside a grande virtude desse sistema. É permitindo que os preços flutuem sem influências externas, que o cidadão, empreendedor e consumidor identifica onde vai alocar seus recursos. Dentro da irrefutável informação de Mises, que o homem age, há mais do que uma mera constatação. Há um chamado para sermos responsáveis por nossas escolhas e, consequentemente, por nossas renúncias. Muito obrigado. Oi? Bem, eu nem preciso falar que o discurso foi ótimo. Muito obrigada, Gui. Deu para entender um pouquinho como que as discussões dessa turma que não eram só dentro de sala de aula. Como é uma turma pequena, então sempre ia almoçar todo mundo junto, sempre depois da aula na sexta, no sábado, ia para algum lugar para se encontrar e continuar conversando sobre o que foi falado na sala de aula, sobre ideias utópicas malucas. E também foi uma turma que deu bastante trabalho pra gente, com certeza, foram trabalhos bons de se resolver, foram problemas que a gente pode considerar que a T3 é a turma mais raiz da pós-graduação. Eu acho que isso é um título de vocês têm que ficar orgulhosos mesmo. Não é uma turma... É uma turma que, eu estava até brincando esses dias, começou com bastante anarcocapitalistas e terminou bem anarcocapitalistas. O bullying era uma ferramenta forte dentro dessa turma. E a grande dificuldade da T3 para nós é que eles têm um grande problema com entrega de provas. Mas que eu acho que essa parte ANCAP fica bem forte aí nessa necessidade de provar que sabe de conhecimento, mas que eu convivendo com eles, posso garantir que o que a gente queria passar foi passado e que eu acho que vocês aprenderam. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o Hélio e o Denis para me ajudar na entrega dos certificados. E os certificados do Instituto, não do MEC, então não precisem ficar nervosos. Denis, você conduz? Querem que tá tudo pronto aí? Cadê uma primeira? Pessoal, a gente vai falando os nomes, você só tira umas fotinhas bonitas.
Ele ficou empolgado aí. E a gente faz a nossa cerimôniazinha de entrega de certificado para vocês. Boa tarde a todos. É um prazer conceder esse certificado não governamental para vocês. O primeiro a ser chamado, Danilo Canteruccio. Pera, gente. Vitória, deixa o João tirando. Matheus Ritter. Guilherme Moretti. Felipe Oliveira. Esteban Herculano. Thiago Melo. Manual, é isso? Grande São Paulo. Paulo Nunes. Marcelo Barbosa. Eu tiro a foto. Essa não. Fábio Gonçalves da Silva.
Já foi? Não, é. Tava levando. Valeu. Tava devagar, agora. Às vezes ele não faz automático. Sidney Rogério. Conrado da Mato de Lacerda. A sua presença metafísica, ele agradece. Assim como o Matheus Balmer Azevedo. É isso. Parabéns, pessoal. Parabéns para todos os formandos agora, especialistas em escola austríaca. Mais uma salva de palmas, por favor. Agora eu queria convidar todos os alunos aqui na frente para tirar uma foto juntos. Rapidinho. Com canudo? Com canudo. Vem deles. Os professores também, vem Alex, Hélio, Rodrigo. Depois a gente vê uma só deles, depois a gente vê. Mais duas filas. Depois a galera baixa a ombro. E posto aqui é? Calma aí. Agora os professores, vamos lá. Quer fazer dois? Faz duas filas. É? Aquele time de futebol, né? Só esse tema então, não sei. Olha aqui. Bora. Vamos lá, professores. Rafael Comunica. Rafa. Quem sabe disso? Chega mais? Sei que até 4, mas já não sei qual. Quem sabe tudo. A 20. Desculpa, gente. Beleza. Beijo todo mundo. Pessoal, agora dando continuidade. Para continuar o nosso evento hoje, eu gostaria de chamar o Paulo Cruz, que é um professor especialista do Instituto, não teve a oportunidade de dar aula para essa turma, mas que com certeza vai ficar próximo agora que somos todos especialistas em escola austríaca. Boa tarde. Nossa. Tudo bem? Não é só um prazer, mas é uma honra sempre estar junto com os amigos Mises. E aí fiquei muito contente com o convite. E aí fiquei pensando, e assim, aquele convite que é um tiro a queima-roupa, né? Então você vai falar lá e tal, e se escolhe um tema, e aí depois de 2 minutos o Denis já estava, e aí qual que é o tema? Cara, não sei, você acabou de me convidar. Você acabou de me convidar, não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. O que eu vou falar para um cara que não é especialista em escola austríaca, vai falar para os especialistas em escola austríaca? Eu falei, eu não sei. E aí pensei rápido num tema e resolvi ligar. Eu preciso de água, por favor. Eu vou ligar o tema que eu vou falar com um tema já que eu vim estudando. Eu vou tomar um pouco assim. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Então eu vou emendar e vou falar sobre um assunto que já é um assunto que eu venho estudando há algum tempo,
que tem me dado muito prazer, assim, as descobertas que eu tenho feito a respeito disso. Então é lógico que liberalismo, cultura e empreendedorismo no século XIX, eu esqueci de colocar ali no Brasil, certo? Então nós vamos falar do Brasil e vamos falar de dois casos específicos, assim, que são peculiares do nosso século XIX e que ainda tem muito a nos ensinar e que infelizmente foram esquecidos, e o fato de terem sido esquecidos fez com que todo um tema importante, talvez o tema mais importante da história do Brasil, que é a questão do racismo e da escravidão, tenha ficado um assunto tóxico. Então assim, bom, alguém vai passar para mim os slides ou eu mesmo vou passar? Aqui. Ah, maravilha. É aqui, né? Beleza. Então assim, para começar, uma coisa que vocês já estão familiarizados, então eu não vou falar disso, mas os antecedentes vocês conhecem, certo? Marquês de Pombal, Hipólito da Costa, né, do Correio Brasiliense, Visconde de Cairu, Silvestre Pinheiro Ferreira. Peguei alguns que são liberais conhecidos já de vocês, espero, né? Afinal de contas, esse é uma pós em liberalismo. Espero que vocês tenham passado por eles. Se não, comprem lá o livro do Antônio Paim e leiam História do Liberalismo Brasileiro. E, por que não, Antônio Pereira Rebouças. O Antônio Pereira Rebouças foi um rábula brasileiro, um advogado sem diploma, né, que adquire licença para advogar primeiro na Bahia, depois ele vai para o Rio de Janeiro, atua lá como deputado também, e depois ele se torna um dos conselheiros do imperador Dom Pedro II. E o Antônio Pereira Rebouças foi um self-made man, um homem que saiu do nada, começa a trabalhar num cartório, e aí ele vai estudar leis, estudar textos constitucionais, vai estudar. E aí ele adquire a habilidade de advogar, então ele pede uma licença lá no estado da Bahia para advogar, consegue, depois ele vai para a capital, lá para o Rio de Janeiro, e também consegue uma licença lá. Mas não é dele que eu quero falar. O Antônio Pereira Rebouças é um grande defensor do liberalismo. Ele tem algumas obras que estão aí publicadas, Recordações da Vida Parlamentar, que são 2 tomos, e uma outra obra biográfica que é fácil de encontrar, inclusive, na internet, no PDF. Mas, na verdade, eu quero falar do filho dele. Mas antes, uma citação sobre a figura de Antônio Pereira Rebouças, por ninguém menos que Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, todo mundo conhece. Então, no seu livro, Um Estadista no Império, que ele fala sobre o seu pai, Nabuco de Araújo, tem uma citação bastante elogiosa sobre o Antônio Pereira Rebouças, que eu queria ler aqui com vocês. Olha lá. A figura mais original dessa primeira Câmara, a que Nabuco de Araújo pertenceu, era o velho Rebouças. Tudo nele recorda outra época, passada e esquecida. Espírito, maneiras, formas de argumentação, mais que tudo, porém, ele é uma natureza singular, que reunia o refinamento aristocrático e esse espírito de igualdade próprio dos que possuem no mesmo grau o sentimento da altivez e a equidade. Rebouças falava sempre em nome da população mulata. É muito interessante porque o Rebouças ele foi chamado em tom de chacota de defensor dos mulatos, né? Então ele falou, não, eu sou mesmo, eu sou um defensor dos mulatos, eu sou um fiador dos brasileiros, porque eu sou aquele que faz a ponte entre a população que descende dos europeus e a população brasileira e negra. Então eu sou um mulato, eu sou o mestiço que faz o meio de campo entre esses dois extremos que andam brigando, e aí ele também faz ações para defesa. Ora ele defendia escravos, ora ele defendia senhores de engenho. Então o negócio dele era o texto da lei. Então tinha hora que ele tinha que defender um senhor de engenho por causa de um escravo que foge, né? E tinha hora que ele tinha que defender um escravo de maltrato, essas coisas todas. Então, quer dizer, ele era um sujeito ligado muito à questão legal. Então, ele não pode ser chamado propriamente de um abolicionista, apesar dele defender a abolição como o melhor caminho para o desenvolvimento do Brasil, tá? Mas nós vamos falar mais um pouco do filho dele, né,
que para mim é o maior gênio que esse Brasil já teve. Eu ainda estou cavucando e descobrindo coisas muito interessantes sobre ele, que é o André Rebouças. O André, ele é uma figura ímpar da história brasileira. Ele é o maior dos abolicionistas, e isso também não sou eu que estou falando, é o próprio Nabuco que fala isso. Quem leu Minha Formação do Nabuco, há umas 3 páginas bastante elogiosas assim, a respeito do André Rebouças, que eu sempre tenho vontade de chorar quando leio, de tão bonita que é a homenagem que ele faz ao amigo. Eles foram amigos assim durante um longo tempo de luta abolicionista e tal. Depois o Rebouças se exila e eles ficam trocando cartas e tal, até a morte do André em 1898. Então, eu queria falar primeiro um pouco de quem foi o André Rebouças e a sua importância dentro dessa ideia que eu falei de cultura, liberalismo e empreendedorismo no século XIX. Então, o Rebouças, ele nasceu em 13 de janeiro de 1838, em Cachoeira, na Bahia, filho do Raul e conselheiro do imperador, de Antônio Pereira Rebouças, certo? Ele se formou em engenheiro em 1860, junto com seu irmão. Essa história é interessante porque eles são considerados os 2 primeiros engenheiros negros do Brasil. Eles fazem muitas coisas interessantes, dentre elas eles projetam, e o seu irmão executa, a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que é muito famosa, foi um dos empreendimentos de engenharia mais ousados de sua época. O Rebouças, depois ele volta para São Paulo, seu irmão continua lá no sul. Então no sul do Brasil tem cidade com o nome de Rebouças, tem rua com o nome de Rebouças, tem bairro com o nome de Rebouças. Então eles são muito conhecidos lá no sul por conta dos empreendimentos de engenharia. Depois, quando o André volta para o Rio de Janeiro, ele vai à Guerra do Paraguai. Ele fica lá entre 65 e 66, projeta torpedo, constrói ponte, faz um monte de coisas lá ligadas à engenharia, mas ele fica pouco tempo, né? Então ele volta e aí ele se torna responsável, que aí é o maior empreendimento assim, na construção. Ele se associa, na verdade ele consegue um aporte financeiro do nosso Mauá, né, do Mauá. Então ele se associa ao Mauá, o Mauá bota uma grana lá e tal, e aí ele começa a construir as docas de Pedro II e as docas da Alfândega, que são prédios que ainda estão em pé lá no Rio de Janeiro. Um deles fica ali em frente ao Cais do Valongo, é um prédio bonito de tijolos, assim, um galpão bem bonito que tem lá, que parece que o governo estava querendo retomar um tempo atrás, pertencia a uma fundação, então está um negócio meio estranho de lei lá. Mas é um prédio bastante bonito, bem interessante, um galpão. E aí ele também resolve o problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro. Essa história também é bastante curiosa, porque ele tinha muitos inimigos, né? Então, claro, evidentemente que ele registra no seu diário muitas vezes isso, do preconceito que ele sofria, que ele remete a ser um preconceito por causa de sua cor e tal. Eles não conseguem, por exemplo, uma bolsa de estudos. Quando você fazia engenharia lá na Escola Naval, onde eles estudaram, aqueles que tinham as melhores notas tinham direito a uma bolsa de estudos para passar uma temporada na Europa, fazendo estágio e tal. E essa bolsa de estudos é negada aos irmãos Rebouças, e aí eles ficam muito chateados e tal, mas aí o seu pai, que apesar de ser um homem importante, não era um homem rico, ele diz para a esposa: olha, nem que eu tenha que vender os meus livros todos, eu vou mandar os meninos lá para a Europa. Então ele manda, ele mesmo custeia essa viagem com muita dificuldade. Aí os irmãos vão, eles passam uma temporada, 1 ano e 8 meses mais ou menos, entre França e Inglaterra. E aí aprende um monte de coisa. Então é legal, os diários do Rebouças são muito interessantes, por isso ele vai detalhando tudo que ele está aprendendo, as pessoas com que ele vai encontrando e conhecendo. Tem pessoas que ele vai trabalhar depois de muito tempo aqui no Brasil, né, em obras aqui no Brasil e tal. E aí, nesse problema do abastecimento de água, é curioso porque fazem frente às ideias que ele tinha. Então, em muitos momentos, atenção aqui, ele escreve isso mais de uma vez no diário, ele registra lá o desdém que as pessoas tinham por ele e pelas suas ideias. E aí, quando ele apresenta um projeto de resolução do abastecimento de água, então tinha problema de malária, um monte de problema de doença, né?
E aí falam para ele, isso aí não vai funcionar, isso que você está inventando aí. E aí ele pede para fazer uma prova disso. Então junta aquele monte de gente, né? Arma todo aquele esquema para ele mostrar se funcionava ou não o projeto. E aí funcionou. Funcionou, então ele ficou bem orgulhoso, registrado no diário, que ele esfregou na cara lá do deputado que não aceitava o ministro de Estado, que agora não lembro nem o nome. Mas enfim, ele fez um projeto bem interessante para resolver o problema de abastecimento de água no Brasil. O Rebouças então tornou um dos principais, se não o principal abolicionista do Brasil, tendo um projeto liberal para a solução dos problemas. E que é isso que aconteceu ali? Bom, esse penhasco faz de conta que não e ali é problema dos ex-escravos. Eu não sei o que aconteceu aí, devia estar certo isso aí. A prova de que o racismo brasileiro é uma coisa, é meio um fantasma, assim. Então, o Brasil é o país mais racista do mundo. Sai agora aqui, assim, na rua, e grita qualquer coisa racista para ver o que vai acontecer. Uma hora vai falar, o que você está fazendo? Vão te repreender, porque, na verdade, ninguém gosta disso. Então, a pessoa que é racista, e talvez vocês conheçam muita gente assim, principalmente os mais velhos, assim, já que estão nas idades dos avós, ainda é possível encontrar aqueles que não gostam e falam mesmo, não gosto, negócio de preto aí é tudo, não gosto. Não, porque são burros, são preguiçosos, porque cheira mal, porque não sei o que, então enfim. Mas eu, por exemplo, dou aula para adolescente, eles não estão nem aí com esse negócio. Para eles faz pouco sentido essa discussão. Eles vão descobrir essa discussão quando chegam na faculdade. Chega lá, né? Tá, dos caras com a foice e o martelo esperando ele lá de braços abertos. Em 6 meses a orelha dele começa a crescer. A orelha começa a crescer, o dente começa a crescer, ele começa a relinchar. Aí ele virou um acadêmico. Ele arruma a bolsa da Fundação Ford, não sai nunca mais. Ele já era. Aprendi isso agora, hein? Acho que eu vou incorporar. Mas enfim, então vamos circular. Então veja, a ideia do Rebouças era uma ideia de liberalismo. Então, onde foi parar, né, as ideias liberais que estavam no bojo da questão racial brasileira, né, de lá para cá? Sabe-se lá Deus onde foi parar. Só sei que eu fui puxando esse fio assim, falei, meu Deus, o que é isso? Cada vez que eu puxava eu dava um opa, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? E assim, não é só ele, né? E vou falar de um outro na sequência. Então, quer dizer, olha o que o Rebouças dizia. Dentro do círculo dos seus direitos, cada cidadão deve ser, tem perfeitamente o direito de ser, pela nossa Constituição e pelas nossas leis, um Estado. Caiu o Bastiat de novo. Uma companhia, uma associação, soma os círculos dos direitos dos cidadãos que a compõem. O seu círculo de direito é o círculo máximo, que circunscreve os círculos de todos os seus associados. Esse círculo é naturalmente maior e mais forte. E é por isso mesmo que causa assombro, que causa medo, que causa terror aos oligarcas que querem um povo fraco e subdividido. Um povo de carneiros, tosquiável ao seu livre-arbítrio, incapaz da menor resistência. Possa bem a nossa cara pátria cumprir a grandiosa missão que lhe destinou o Criador, pela iniciativa individual e pelo espírito de associação, filhos sublimes da liberdade. E assim teremos progresso, porque progresso, já outros o disseram antes de nós, é pura e simplesmente a liberdade em ação. Sensacional, né? Mais basilar e pontual que isso, impossível. Então, o Rebouças foi, além de um grande homem de ciência, porque foi um homem de ciência, estudava astronomia, estudava botânica, deu aula de botânica, deu aula de astronomia, além das aulas de engenharia, de matemática, era físico, escrevia poesia, era um homem de talento absolutamente singular. Então ele foi um homem de ciência, mas também foi um homem de grande cultura. Inclusive foi amigo, financiador e compadre do Carlos Gomes,
as batalhas do Rebouças pelo Carlos Gomes são uma das coisas mais comoventes da história brasileira. O quanto ele lutou para fazer com que o Carlos Gomes se destacasse, que ele ganhasse dinheiro. Ele vinha pedindo para o Dom Pedro II para arrumar, manda um dinheiro lá para o Carlos Gomes na Europa, porque ele está passando necessidades lá e tal. Então ele lutou muito assim pelo amigo. É um capítulo bastante interessante assim, da nossa história, que também está meio esquecido. Mas, no aspecto cultural e de empreendedorismo, eu quero destacar outra figura singular. Apesar do Rebouças ser tudo isso que eu acabei de dizer, mas eu queria destacar uma outra figura que eu acho também, que eu descobri, já tem algum tempo, mas quando descobri também, tomei um susto de perceber a grandiosidade dessa pessoa, que é o Francisco de Paula Brito, que é considerado o primeiro editor brasileiro. Ele é o primeiro editor brasileiro porque foi o primeiro editor de livros que não eram livros técnicos, né? Então ele editou romance, ele editou o primeiro romance brasileiro, que é chamado Filho do Pescador. Bom, vou falar isso daqui a pouco. Mas o Paula Brito, então, é outro que está esquecido pela história. A gente encontra, assim, em livros acadêmicos, teses de doutorado e tal, mas isso ninguém lê, né? Nem os orientadores não lêem. Mas eles escrevem. Então, mas é difícil você, não é uma figura popular, ninguém sabe quem é. Deveria ter uma série sobre ele, filmes. Bom, deveria ter filmes sobre um monte de gente que não tem. Nós temos só série, filmes sobre bandido, favela e justiça social. Enfim, então o Paula Brito é uma figura soberba da nossa história, como nós veremos aqui. Então, Francisco de Paula Brito nasceu em 2 de dezembro de 1809, ele nasceu no mesmo dia do Dom Pedro II, certo? Só que Dom Pedro II nasce, né, 2 décadas depois. De uma família muito pobre e descendentes de escravizados. Aprendeu a ler com sua irmã e foi muito influenciado por seu avô, o sargento-mor Martinho Pereira de Brito, que era escultor e discípulo do mestre Valentim. Esse Valentim é um escultor bastante famoso, brasileiro, negro também, né, mestiço. Lá da região de Ouro Preto e tal. Então ele teve muita influência desse avô, esse avô que o leva para morar no Rio de Janeiro, e lá onde ele arruma o seu primeiro emprego e tal. Então ele arruma um trabalho de aprendiz de tipógrafo, e aí ele passa por algumas das maiores Seinot Planchet, mais algumas tipografias grandes que tinha no Rio de Janeiro, e aí ele aprende tudo que ele vai aplicar depois. Aí o que ele faz? Como todo bom empreendedor, em vez de ele gastar a sua graninha, ele vai guardando, e aí ele compra o seu primeiro prelo em 1831 e monta sua primeira editora, a Tipografia Fluminense de Brito e Companhia. Então ele compra um prelo e sai fora, aluga um lugarzinho, monta lá a sua primeira editora, que também era uma lojinha, vendia chá, vendia papel, vendia um monte de coisa. Ele fez uma espécie de armarinhos, né, junto com uma editora, e começa a procurar gente para publicar, né? E aí ele cria, curiosamente, um jornal voltado ao público feminino, chamado A Mulher de Simplício, e também o primeiro jornal abolicionista chamado O Mulato ou O Homem de Cor. Esse A Mulher de Simplício, ele vai mantê-lo ligado ao público feminino durante toda a sua vida. Depois ele vai criar um outro jornal que é muito voltado a esse público. Mas ele faz uma outra coisa que é bem legal. Em 1840 ele cria uma associação chamada Sociedade Petalógica. Peta é a mentira em grego. Então eles diziam que era uma sociedade em que eles ficavam conversando despretensiosamente, e que a mentira era uma espécie de chamativo para as discussões e tal. Então era uma agremiação de intelectuais da mais variada atividade. Tinha poetas, romancistas, advogados, juristas, políticos, médicos, etc. Então tinha um monte, eles se reuniam na casa do Paula Brito, sob sua coordenação, para ficar discutindo os assuntos da política, os assuntos das artes e tal. Então era uma grande associação de gente ligada, de intelectuais ligados à política, à arte e tal, que era muito interessante. Mas ele fez mais. Ele empregou e publicou as primeiras obras de ninguém menos que Machado de Assis. Ele contrata o Machado aos 14 anos. O Machado trabalha para ele, ele publica o primeiro romance do Machado, publica 2 romances que o Machado traduz, e aí publica os 2 romances do Machado de Assis. Eles vão ficar ligados durante a vida inteira. O Machado tinha uma grande admiração pelo Paula Brito até sua morte.
como veremos daqui um pouco, um panegírico que ele faz ao Paula Brito após a sua morte. Como eu disse, ele publicou o primeiro romance brasileiro, que chama O Filho do Pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, que também era negro, mestiço também, mas mestiço escuro, como o próprio Paula Brito. O Filho do Pescador é o primeiro romance, considero o primeiro romance brasileiro, que tem disponível também na internet, e assim, fácil para achar em PDF. Vocês estão olhando para mim porque daqui a pouco vocês conhecem fazer assim? 10 minutos? Tá bom. Sempre falou para eu esticar. A Thaís falou, pode dar uma esticada. Agora ela está falando para eu acabar. Agora eu não vou acabar também. Em 1849 criou seu empreendimento de maior sucesso, o jornal A Marmota na Corte, que depois virou Marmota Fluminense e no final A Marmota, que era um jornal de variedades e costumes. Seu grande público continuava sendo o público feminino. Publicava dicas de boas maneiras, de moda e de educação. Ele lançou a Biblioteca das Senhoras, composta de 2 volumes, com 8 romances voltados ao público feminino. A Marmota é um negócio impressionante, a variedade de assuntos que ele tratava. Mas o Paula Brito tinha em sua perspectiva de que o Brasil era um país que precisava ser civilizado, né? E civilizado moralmente, assim, de acordo com as boas maneiras. Então ele trazia, por exemplo, ele importava figurinos, croquis de figurino da Europa, então mostrava qual que era a última moda de roupas na Europa. Ele traduziu, por exemplo, as fábulas do Esopo, porque ele achava que aquilo era altamente moralizante, então ele traduzia e publicava no A Marmota, então, para ensinar as boas maneiras e a moralidade das pessoas e tal. E também lançou esse tipo de biblioteca, a Biblioteca das Senhoras, que eram 8 volumes voltados exclusivamente ao público feminino. Em 1850 ele fundou a tipografia 2 de Dezembro, que teve entre os seus acionistas o próprio Dom Pedro II. Então durou bastante tempo, até depois da sua morte ele morre, uma das filhas assume, mas infelizmente depois de um tempo vai começar a passar dificuldades, tá? Aquilo que acontece aqui. E aí eles têm de vender e tal. Ele também é poeta, tem um volume de poesias muito interessante, né? Ele era tradutor, como eu disse, traduziu Esopo e outras coisas, escrevia contos, era um homem de grande cultura. E aí, em 1849 a 1855, ele publicou a Biblioteca Guanabara, que era uma revista literária, com publicação de romances completos. Essa foi a primeira coleção desse tipo literário organizada no Brasil, foi organizada pelo Paula Brito. Ele morreu em 15 de dezembro de 1861, seu enterro foi acompanhado por mais de 200 carros, era uma figura bastante popular no Rio de Janeiro, Paula Brito. Então morreu assim, teve honras de uma pessoa muito querida e conhecida no Rio de Janeiro. Paula Brito foi um empreendedor no sentido estrito do termo. Eunice Ribeiro Gondim, uma de suas principais biógrafas, cita uma matéria do periódico Niterói, de 1848, sobre os seus heróicos feitos de um empreendedor nato. Olha que interessante que escreveram sobre ele num jornal em 1848. De todas as tipografias estabelecidas na corte, é fato incontestável que a do Sr. Paula Brito é a única que, não tendo desde a sua criação obtido um só favor, uma só proteção, quer do governo, quer das câmaras gerais, municipais, etc., tem tido admirável progresso e tem apresentado muitos desses melhoramentos que por aí se notam e que podem ser avaliados por qualquer obra, ainda a mais insignificante, que de seus prelos sai. Mas digamos a verdade, que animação para isso tem tido o Sr. Paula Brito, a não ser aquela que lhe dão seus numerosos fregueses, a não ser a justiça que imparcialmente todo mundo lhe faz? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Como todo bom empreendedor brasileiro que não quer se agarrar ao Estado, né, sofre do mesmo problema que o Paula Brito sofreu. Empreendendo todos os dias e de todos os dias marchando de progresso em progresso, o Sr. Paula Brito, conhecedor de sua arte, que tanto estima, está sempre ao fato de tudo o que de bom e belo lhe trazem os espécimens, que todos os anos da Europa e da América chegam.
seu estabelecimento, hoje assaz importante, não sendo superior a outros que na corte existem, não é também inferior, sobretudo em objetos de gosto, como atestam as suas numerosas edições. A qualquer deles, como se poderia demonstrar, a qualquer um que duvidasse. Olha só a descrição, né, de um empreendedor nato, um sujeito que sozinho constrói uma espécie de império, né, de publicações, e publica grandes obras de escritores que ainda existem aí, obras publicadas, né, à venda e coisa e tal. Mas ele tem ainda outras curiosidades da personalidade empreendedora do Paula Brito. Por exemplo, ele ofertava brinde, que era basicamente partituras e figurinos desses que ele trazia da Europa, de roupas chiques que saíam lá na Europa, aos assinantes da Marmota. Mas quem não era também poderia adquirir lá na loja. Ia lá na loja, poderia adquirir, ele inclusive mandava imprimir coloridos, figurinos e tal. Então era uma coisa que era para os assinantes, mas também poderia ser vendido separadamente, coisa que o McDonald's demorou muito tempo para sacar, né? que aquela porcariazinha daquele brinquedinho podia ser vendido separado daquele lanche ruim. Então foi uma sacada que o Paula Brito já teve lá no século XIX, né? Em 1859 ele criou um suplemento chamado O Grátis da Marmota, que era destinado à propaganda. O comerciante que quisesse ter o seu anúncio publicado deveria pagar R$100 por linha. O suplemento, como o nome diz, era gratuito. Então ele era um suplemento só de propaganda. Se você tinha lá um comércio, queria publicar lá o comercial, né, propaganda do seu comércio, você pagava lá R$100 por linha, e ele distribuía esse suplemento gratuitamente, tanto aos assinantes da Marmota quanto ao público em geral. E ele também, esse negócio é muito interessante, ele incentivava e publicava artigos elogiosos a cada concorrente que surgia. E aí tem um amigo dele, que era o poeta, o Faustino Xavier de Novaes, que abre uma loja, que era uma loja que fazia a mesma coisa que ele fazia. E olha o artigo que ele escreve, um trecho do artigo que ele escreve na Marmota sobre isso. Este novo estabelecimento primará sempre pela boa-fé e lisura com que serão feitas todas as vendas e transações. Os objetos virão diretamente da Europa e serão vendidos sempre por preços razoáveis, como se vendem atualmente. As maneiras afáveis do Sr. Xavier de Novaes atrairão, sem dúvida, ao seu novo e bem sortido estabelecimento, aí dá o endereço ainda por direito, quer nacionais, quer internacionais, certos de que terão sempre nessa casa de negócio, cujo dono é polido, ótimo recebimento, tanto dele quanto de seus empregados. Então escrevi artigos elogiando, mais de um. Esse é um exemplo de quando aparecia um concorrente e falava, poxa, mais um, deixa aqui. Escrevi um artigo elogiando. E sobre ele, já caminhando para o final, o Machado de Assis fez uma homenagem muito bonita no artigo, na verdade um artigo, uma homenagem póstuma, né? E que eu peguei um trecho. Mais um. Este ano é de ser contado como um obituário ilustre, onde todos, o amigo e o cidadão, podem ver inscritos mais de um nome caro ao coração e ao espírito. Longa é a lista dos que, no espaço desses 12 meses que estão a expirar, têm caído ao abraço tremendo daquela leviana, que não distingue os amantes, como diz o poeta. Agora é um homem que, pelas suas virtudes sociais e políticas, por sua inteligência e amor ao trabalho, havia conseguido a estima geral. Começou como impressor morreu. Nesta modesta posição, tinha em roda de si todas as simpatias. Paula Brito foi um exemplo raro e bom. Tinha fé nas suas crenças políticas, acreditava sinceramente nos resultados da aplicação delas. Tolerante, não fazia injustiça aos seus adversários. Sincero, não transigiu com eles. Era também amigo, era sobretudo amigo. Amava a mocidade, porque sabia que ela é a esperança da pátria. E porque a amava, estendia-lhe quanto podia sua proteção. Em vez de morrer deixando uma fortuna que o podia, morreu pobre como vivera, graças ao largo emprego que dava às suas rendas e ao sentimento generoso que o levava na divisão do que oferia do seu trabalho. Nesses tempos de egoísmo e cálculo,
deve-se chorar a perda de homens que, como Paula Brito, sobressaem na massa comum dos homens. Machado de Assis, Diário do Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1861. Então, esse foi Paula Brito, aquele foi o André Rebouças, duas grandes figuras, não propriamente da teoria econômica, mas da aplicação do mais puro e mais virtuoso liberalismo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Espero que os nossos alunos tenham aí mais um gostinho do que é nosso conhecimento de aula, um conhecimento com conteúdo bem diferente e exclusivo do que é passado em sala, né? Agora, se vocês pensam que é porque agora que acabou a pós, a gente ainda não vai ficar cobrando trabalhos, gostaria de chamar o Adriano Paranaíba para falar da revista, para falar que vamos continuar cobrando o trabalho de vocês e agora artigos para a nossa revista. Adriano, por favor. Deixar o por último, porque agora vai acabar com a minha palestra. Nem isso. Acabou agora. Boa tarde a todos. Gostaria de começar justificando. No começo aqui eu quase fui agredido, porque eu não estou com o meu full time. O objetivo é, vocês viram que o dress code do pessoal aqui estava todo mundo sem gravata e tal, e é humilhante eu estar só eu de gravata por goleiro. Só na frente nessa entrevista. Ok, pessoal, então, um prazer muito grande estar aqui na formatura de vocês. Estamos tendo essa experiência de sempre estar falando da revista Mises nas formaturas, justamente para sinalizar o quê? Que a formatura é uma etapa de uma longa jornada que você começa como pesquisador da escola austríaca. E é engraçado, o Paulo falou isso na fala dele, quando a gente fala acadêmico hoje no Brasil, é meio pejorativo, né? Fala acadêmico, você vê o cara lá com a camisa do Che Guevara, falando mal, né? Fazendo notinha, essas coisas. E realmente é o contrário, né? O acadêmico deveria ser aquele cara que consegue traduzir os ensinamentos dos grandes mestres e conseguir trazer eles para ser aplicado da melhor forma possível. É por isso que, em vez de escrever livros, se escrever artigos, porque o objetivo do artigo é fazer uma comunicação rápida, eficaz e altamente aplicável, para que pessoas de negócios possam ler aquele material e consigam traduzir para que aquilo seja, que saia do campo teórico e vá para o campo prático. Sempre nessa perspectiva, fomos norteados na nossa publicação, Mises, com a questão principalmente da gente ir para a internet, de colocar nossos exemplares na internet. Então, fechamos o ano. Estamos fechando esse ano com as nossas 3 publicações anuais, 7º ano de publicação de debut, faz 7 anos que nós publicamos. Esse ano tivemos 3 exemplares que foram realmente marcas muito boas. Tivemos uma edição especial com o professor Pearl Byland, da Universidade lá dos Estados Unidos, de Oklahoma, discutindo empreendedorismo com grandes nomes, né? O professor Mark Gordon escreveu essa edição. Também teve artigo publicado. Tivemos a edição com os vencedores do concurso de artigos que nós promovemos sobre a escola austríaca da nossa conferência, e também tivemos artigos que eram TCCs dos nossos egressos das turmas anteriores que publicaram. Então nós temos essa prática de todo ano publicar artigos que são resultados dos TCCs dos nossos alunos que se formam. Não considerem isso como uma pressão, se vocês estão publicando que vem. Não é pressão, tá? Mas sempre publicamos os artigos dos alunos da pós-graduação. Vamos conversar sempre, né? Uma conquista importante ao longo desse trabalho foi colocarmos a revista em importantes indexadores e repositórios. O que são indexadores e repositórios? A ciência hoje ela está online, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser colocada à disposição de várias instituições que divulgam a ciência. Então, estamos fechando esse ano com mais de 9 repositórios que estão aceitando a nossa revista aqui. Esses dias eu descobri um repositório que a gente não precisou entrar em contato com eles para falar da nossa revista. Eles já estavam publicando os artigos, né,
disseminando as ideias dos nossos artigos, que era o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal. É uma parceria do Governo Brasileiro e Português de Divulgação de Ciência, e quando eu fui ver, nós já estávamos indexados lá. Então isso é muito interessante, porque estamos vendo o alcance que a nossa publicação científica está tendo. Uma coisa muito importante desse ano que nós fizemos foi assinarmos dois signatários de importantes projetos do mundo. Primeiro é a questão lá do Council of Science Editors, que é o principal conselho mundial sobre editores científicos, e nós fizemos o nosso regulamento ético seguindo as boas práticas de publicação, né? Então, a busca da integridade científica, ou seja, nós vamos nos preocupar com a ciência pela ciência, não porque estão falando que a gente tem que publicar determinado assunto, porque estão financiando, só está saindo edital para tal assunto, então vamos publicar naquele assunto. Não, nós vamos ser independentes disso. E foi nisso que, em 2012, um grupo de pesquisadores de biotecnologia da Universidade de São Francisco criou também esse projeto, chamado DORA, que é justamente, os periódicos vão se submeter a assinar o nosso compromisso de que a preocupação não é você ter alto impacto, né? Você ser uma revista com altos indicadores, não. Nós vamos promover ciência independente. Então, se a gente acabar chegando a ter altos impactos, boas notas de avaliação, isso vai ser resultado do trabalho, da prática da boa ciência. Que foi muito bom e, na verdade, foi muito fácil, porque falar de escola austríaca é extremamente independente no Brasil, né? Então, foi até bem fácil o pessoal olhar o nosso material e dizer, realmente, vocês são muito independentes aqui no Brasil, né? Com isso, tivemos esse seguinte resultado, né? Esse ano de 2019, a nossa revista foi acessada em mais de 100 países. Nós temos muita gente querendo conhecer a escola austríaca, não só no Brasil. Cara, essa bola eu descobri, o pessoal me explicou. É o pessoal da China que usa IP ilegal para fugir do governo chinês. É sério, não é zoeira não. Aí aparece aquela bola lá, perto da Antártica, tá no meio do oceano, porque é o IP falso que o pessoal da China usa para acessar. E eles estão bem, nós estamos cumprindo o papel, ajudando bastante eles, né? É bom, muito chinês, né? Mas também tem aqueles que estão na China, o governo olhando a nossa revista, né? Os governo chinês. Mas isso é um sinal de que a nossa preocupação é realmente fomentar ideias novas, trazer os nossos artigos. Publicamos em 3 idiomas. A última edição mesmo foi publicada toda ela em inglês, justamente para mostrar o alto impacto que nós conseguimos. E não só, o editor convidado foi americano, mas nós tivemos alunos da pós-graduação, da turma anterior, alunos da pós-graduação, da turma anterior, publicaram também em inglês. Olha que legal, né? Pouca pressão hoje. E com todo esse resultado, como eu falei, nós temos uma preocupação de sermos independente das notas que vão dar para a gente. A nossa preocupação realmente é ter qualidade. Mas ter qualidade também nos trouxe um grande prêmio. Nós saímos de uma nota muito baixa da avaliação CAPES. A avaliação CAPES está passando por uma reformulação muito grande. Tem seus lados negativos, sim, tem coisas ruins que eu não estou achando bacana essa avaliação, mas algumas coisas muito boas estão acontecendo, e nós fomos beneficiados na lista preliminar que saiu, já sinalizando da gente ter avançado muito, né? Nós estamos aí subindo, só para quem não tem ideia do que são essas notas, né? Nós avançamos mais de 4 posições na avaliação CAPES, e agora é uma nota única, né? Não é aquela coisa de ter um monte de nota para cada área, nós vamos ter uma nota. Então significa que você poderia ter tido uma nota maior em outra área, mas aí você é ponderado, então tivemos uma ponderação, uma nota boa. Ainda precisa crescer mais? Precisa. Isso aqui é só um sinal do começo da mudança que nós estamos propondo no nosso periódico. E é engraçado que as pessoas chamam de veículo acadêmico, revista acadêmica, o pessoal chama de veículo acadêmico. Esse veículo não vai andar sozinho, né? Quem precisa ajudar esse veículo para ele realmente aumentar essa velocidade, chegar para patamares de avaliação maiores, são os nossos alunos, são os nossos professores, e contamos muito com o empenho de vocês. Os TCCs, eu tenho acompanhado alguns TCCs, estão fantásticos, realmente são publicáveis, não só no nosso periódico, mas em outros periódicos ao redor do mundo, para mostrar que nós realmente temos essa preocupação de ter muita qualidade acadêmica
E faz parte de vocês dessa mudança desse paradigma, de mudar esse nome acadêmico no Brasil, que a gente precisa mudar muito mesmo, tá joia? Para terminar minha fala, fazer um convite para todos os alunos que vão publicar na revista Mises, que estão aqui. Nós abrimos uma chamada especial para a nossa próxima edição temática, né? Vai ser a terceira edição temática. Nós já tivemos uma edição temática sobre país em desenvolvimento, que o professor Manish conduziu muito bem, professor indiano, radicado nos Estados Unidos. Tivemos a sobre empreendedorismo desse ano, e a desse próximo ano vai ser sobre filosofia, ética, política e epistemologia, conduzido pelo nosso professor Denis Xavier. É muito interessante como as coisas convergem, né? Quando eu comecei a conversar com o Denis, nunca imaginaríamos que ele estaria aqui no nosso time. Isso é muito bom tê-los aqui. Então não é marmelada, viu, pessoal? Eu chamei ele antes de eu saber que ele vinha para cá. Foi bem antes mesmo, né? Até dar certo. Então, todos convidados, mas mesmo assim teremos as nossas edições regulares. Muita gente fala assim, vai ter chamada só desse ano. Não, as edições regulares continuam, são 3 edições por ano, e essa aqui tem as suas datas lá divulgadas no nosso site, tá bom? Pessoal, uma grande novidade, essa daqui é a que eu estou mais feliz de falar hoje. Quando a gente começou a trabalhar a revista, eu tinha um sonho grande de fazer o que a gente chama de Ahead of Print, que é o quê? Antes da edição sair, a gente já começar a publicar os artigos que já ficaram prontos. Para que a gente ainda continuar na lógica da revista impressa, né? Se a gente tem a internet ao nosso favor, por que terminar? Por que fechar a edição para poder publicá-la na internet? Então, como só esse ano nós conseguimos fechar a nossa questão de calendário, já começamos a publicar a Head of Print. Ontem foi a nossa primeira publicação na Head of Print de fato. Então, os artigos que vão ser publicados só em 2020, janeiro de 2020, já temos 3 artigos e acreditamos que toda semana vamos colocar mais artigos, até que a data da publicação seja, na verdade, a data onde a gente fecha a publicação de todos a Head of Print e consolidemos essa nossa edição. Tá joia? Todos convidados. A revista é um canal excelente de pesquisa bibliográfica. Nós temos alunos aqui ainda que estão fazendo curso para buscar conhecimento, fonte ali para alimentar os seus trabalhos de TCC, para ele também alimentar a revista. E é isso que é ciência. Ciência é esse crescimento que parece um grão de arroz que a gente vai construindo aos poucos e de repente a gente tem uma panela cheia de arroz para mudar a questão do Brasil. Ficou meio ruim essa metáfora. É que uma professora do mestrado me falou isso. Não tem piqui, porque senão ninguém vai querer. Mas é porque é engraçado, a gente faz essa brincadeira, vou até quebrar um pouco aqui, mas foi o dia que caiu a minha ficha de que como é interessante ser pesquisador, escrever artigo, né? A gente quando quer escrever, a gente quer mudar o mundo, né? Vou escrever um texto, eu vou mudar. E ela falou assim, André, não, escrever artigo científico é que nem produzir um grão de arroz só. Você vai produzir um grão de arroz. Se ele for bem feito, ele é um grão que vai ajudar. E aí outras pessoas vão escrever, e vai escrevendo, aí vai formando esse tanto de gente, né? Eu acho que a metáfora do professor Biratã de sair da Kombi para o Cruzeiro foi melhor do que essa. Contando. Gente, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o endereço da nossa revista. Muito obrigado e sucesso aí para vocês nesse encontro. Obrigada, Adriana. Agora vocês viram que vocês vão ter que mandar artigos para a nossa revista. E entre todas as turmas da pós sempre tem uma competiçãozinha entre qual turma é mais legal, qual turma é mais inteligente, qual turma é mais raiz. E eu só queria falar que a minha turma 2 tem TCC publicado na revista. Se preparem, estou aguardando de vocês. Para encerrar aqui o nosso evento hoje, eu gostaria de chamar o Denis Xavier. Foi uma grande contratação do Instituto, não só pela altura. E agora é o nosso coordenador acadêmico, ajudou os meninos no finalzinho aí do curso, eu acompanhei eles por mais tempo, mas que está já trazendo grandes novidades para a pós. Boa tarde mais uma vez. Bem, eu tinha preparado uma fala um pouco mais longa, mas não vou penalizá-los, então eu vou fazer um cortezinho, mas só para a gente entender um pouco, às vezes, numa perspectiva histórica, aquilo que nós estamos estudando. Eu sou um professor de filosofia antiga. Eu comecei minha carreira acadêmica, desde a graduação,
como estudioso de filosofia antiga, o Rodrigo comentou dos estudos sobre grego, etc. E, quer dizer, fui até o doutorado, pós-doutorado, estudando ética, política, epistemologia no mundo antigo. E nos últimos anos também migrei um pouco dos meus esforços para escola austríaca, filósofos liberais modernos e contemporâneos. Muita gente diz assim, mas é estranho um professor de filosofia antiga, e eu ainda estou lotado numa federal, imaginem vocês. Eu contei, já são uns 8 processos administrativos até agora, mas está indo, está tudo bem, todos engavetados, mas tem mais por aí. Os caras processam até post de Facebook. Mas uma coisa que estranha as pessoas, não deveria estranhar, que é o fato de um estudioso do mundo antigo se interessar pelas coisas do liberalismo. Até porque, quando você olha para o mundo antigo, você encontra exatamente as bases daquilo que hoje nós estamos fazendo. Outro dia, conversando com o Alex Catarino, nós lembramos que o conceito de ordem espontânea de Hayek foi bebido num grande estudioso do mundo antigo, Jäger, a partir de um conceito de polis, um conceito de cidade que é do 5º século a.C. Ou seja, um sujeito que para nós é absolutamente essencial dentro da escola austríaca, que apresenta um conceito de organização social que já estava plantado lá no mundo antigo. Então não há, vamos dizer assim, nenhuma grande surpresa no fato de alguém que mexa com essas coisas, Platão, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, se interessar exatamente por esses temas. Vejam, a filosofia, o modo racional de pensar o mundo, não existiu sempre. É um fenômeno recente na história do homem. Tem aproximadamente 2.500 anos. Claro que o homem, enquanto tal, sempre foi um ser racional. Mas eu estou falando, portanto, de uma racionalidade filosófica, de uma racionalidade diversa. Isso é uma coisa muito recente na nossa história. Até muito pouco tempo, portanto, estou falando aí do 8º século, 7º século a.C., o que você tinha era um poeta, chamado de Rapsodo, que cantava certas histórias, inspirado, acreditava-se, por uma musa metafísica, uma deusa, que então reproduzia um conteúdo sagrado que educava o homem da cidade. Leiam lá hoje Homero, Hesíodo. Todo começo de verso de Homero é assim: canta, ó deusa, chamando a deusa da memória para cantar no ouvido dele e reproduzir um conteúdo. E o próprio Platão vai dizer que o mito, que essa linguagem mítico-religiosa, educou o homem grego por tempo demais. Ou seja, era um conteúdo transmitido como verdade absoluta, como verdade inquestionável. Por quê? Onde repousava a autoridade desse discurso. Não porque ele era bem construído, não porque ele era construído segundo as regras da racionalidade, mas porque ele era ancorado numa palavra divina do poeta. O poeta antigo, que era o educador do mundo, ele tinha autoridade no que ele falava, não porque o seu argumento era forte, mas porque era divino, porque era sagrado. Quando, no entanto, diversos fatores históricos incidem sobre a cultura grega, essa palavra sagrada já não é mais suficiente, já não resolve mais os problemas humanos. Esse é um ponto de viragem na nossa história, o surgimento da cidade no mundo antigo. Não mais um aglomerado humano governado por um rei tirano, dotado de toda a verdade, de todo o poder, ancorado pela linguagem mítico-religiosa do poeta, mas agora uma unidade humana que demanda outras respostas, que demanda outra natureza de debate, outra natureza de investigação. Portanto, desde 2.500 anos faz, nós fizemos uma revolução
no nosso modo de pensar. Surge a filosofia, surge o direito, surgem as ciências como um todo, que vai desembocar exatamente onde nós estamos. Hoje, quando eu discuto com um colega, eu não aceito ou deixo de aceitar o argumento dele por força de quem ele é, mas do que ele diz. A autoridade não repousa mais na pessoa, na autoridade do sujeito que emite um determinado parecer sobre um problema. Eu faço como Nietzsche vai dizer, é a capacidade que as vacas têm, que muitos de nós perdeu. Jogar para dentro, ruminar e analisar. Começar a calcular para entender que esse argumento deve ser aceito, não porque o fulano me diz, mas porque faz sentido. Porque, segundo a minha capacidade de calcular, faz sentido. Isso foi uma revolução, mas mais do que isso, mais do que esse aspecto de uma racionalidade filosófica ter surgido há 2.500 anos, surge com ela aquilo que marca a cultura grega e que marca a nossa. O reconhecimento de que nós não podemos ou não devemos misturar liberdade individual com ação pública do indivíduo. Os gregos foram os primeiros homens da história a fazer uma clara distinção. Isso é coisa da cidade, isso é coisa que me diz respeito. Naquilo que me diz respeito, a cidade não entra. Eu não admito, eu não aceito. Portanto, quando vocês concluem um curso de pós-graduação em escola austríaca, pensamento liberal, libertário, vocês são fiadores históricos de um movimento que se originou lá atrás. Então, quando me perguntam assim, Denis, mas como é que você se tornou um liberal? Essa é uma pergunta ridícula, porque a pergunta tem que ser encaminhada em sentido diverso. Como é que você deixou de ser um liberal? Percebe? Porque quando eu falo de ser liberal, eu estou falando de ser aquilo que a minha natureza determina. Eu conto sempre uma historinha, me permitam repeti-la. Eu sou apaixonado por cães, e até muito pouco tempo, porque ela faleceu há pouco, eu tinha uma São Bernardo desse tamanho. E nos meus estudos de língua estrangeira, eu sempre estudei em voz alta, como forma de memorizar as estruturas e tal. E ela, sempre que eu me sentava para estudar, ela vinha no meu pé, deitava e ficava ali me acompanhando. E aí, de vez em quando eu brincava, estou conjugando o verbo, estou declinando substantivo em voz alta. Atena é o nome dela. Olhava para Atena, não podia ser outra. Eu ia chamar Maria, né? Olhava para Atena, Atena, você está me entendendo? Porque falava muitas vezes a mesma coisa para ela. Será que ela não está me entendendo? É evidente que não está me entendendo, porque isso contraria a natureza dela. Os gregos se preocupavam muito com estudar a natureza do indivíduo, porque só entendendo a natureza do indivíduo eu posso pensar política, economia, direito, para não criar uma massa de gente frustrada que demanda respostas que contrariam a sua natureza. Os sistemas coletivistas, socialismo, comunismo, os sistemas totalitários, eles nunca vão dar certo. Mas não é porque eu não quero. O professor Denis é arrogante. Não, basta um mero e simplório conhecimento da natureza humana para entender que um sistema que castra o indivíduo na sua liberdade não vai funcionar. É como querer forçar que a minha Atena amada entendesse grego. Não vai. Se eu exijo isso dela, tudo que vai causar em mim é frustração. E se eu forço ela a fazê-lo, tudo que vai causar nela é sofrimento. Essa é a história do regime coletivista, ao qual todos nós estamos submetidos até hoje. Até hoje. Então, moçada, o que nós estamos fazendo aqui
é um exercício de retomada de espaço para recuperar aquilo que nos é inato, aquilo que é próprio de cada um de nós. Com defeitos? Sim. Com problemas? Sim. Não existe modelo ideal. Os centenas ou milhares de patetas, colegas meus de universidade, padecem porque pretendem um modelo ideal. Um modelo ideal não existe, sinto muito. A vida é injusta, a vida é injusta. A desigualdade é um fato, nós somos seres desiguais. O futuro é incerto. E tudo que nós fazemos é utilizar a nossa racionalidade filosófica, instaurada há 2.500 anos, para nos colocar de maneira mais ou menos eficiente no curso dessa história. Desejo a vocês muito sucesso, agradeço a todos pela presença, faço um breve merchan que nós estamos com inscrições abertas da turma 5, da pós-graduação, e contamos com todos vocês. Como é que é? Com desconto até dia 13. É a parte do merchan. Foi um prazer, obrigado por terem saído de casa para falar um pouco de liberdade. Até a volta, pessoal. Gostaria de encerrar esse momento, essa solenidade da turma 3. Eu vou sentir saudade dos nossos finais de semana de aula, então vamos marcar sempre que vocês estiverem em São Paulo da gente encontrar. Vamos fazer isso.